Que bom estar com você nessa manhã toda especial para falarmos do amor de Deus, ler a sua palavra, né? E desfrutar das bênçãos que recebemos do Senhor e poder ficar tranquilos, né? Sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Sendo gratos a Ele por todas as bênçãos que nós recebemos diariamente. São tantas bênçãos que nós não podemos nem enumerá-las. Mas a grande alegria é saber que Deus está cuidando da gente. Vamos ler na palavra do Senhor hoje, lá em Lucas 17, versículos 11 ao versículo 19. Vamos ver o exemplo, né, de pessoas que quando recebem um benefício, qual o resultado na vida delas? Aqui vamos ver a real. O que aconteceu com 10 pessoas que precisavam do favor de Deus, precisavam do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção. Lucas 17, 11 a 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Veja bem, aqui está a oportunidade de nós fazermos uma reflexão na nossa vida e ver como está o nosso relacionamento com Deus. Aqui está representado nós nesse leproso que voltou até Jesus, ou nos 9 outros que não voltaram. Se nós pegarmos o texto do início, né, vamos ver que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque tinham que ter esse respeito devido à doença ser contagiosa. Eles ficaram à distância e falaram com Jesus. Gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Se eles falaram é porque acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa por eles. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O poder de Jesus sobre a cura, sobre a doença, e trazia cura para as pessoas. Veja que não teve muito esforço, e não há muito esforço para nós recebermos as bênçãos do Senhor. Precisamos simplesmente ouvir a voz do Mestre e fazer o que Ele está falando para fazermos, assim como esses leprosos fizeram. Quando lemos a palavra de Deus, temos que ficar atento para saber o que Deus está falando conosco. Não devemos ler simplesmente como uma obrigação, como se fosse uma rotina. Leu ali e finalizou, marcou: bom, texto lido hoje, já fiz a minha parte. Leia e absorva o que está falando ali, o que Deus está falando para você, assim como falou para aqueles leprosos: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Muitas vezes deixamos de receber as bênçãos do Senhor porque deixamos de cumprir o que Ele está falando para nós fazermos. Um ponto muito importante para a gente observar: desses 10 leprosos, um deles percebeu que estava purificado. Quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ou seja, estava com toda a sua força glorificando a Deus pelo que tinha acontecido na sua vida. Estava mostrando: estou curado porque Deus me curou, Jesus me curou. E prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Samaritano era um estrangeiro. Jesus até perguntou: não foram
purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, e a não ser este estrangeiro? Veja, Jesus estava passando na divisa entre Samaria e Galileia. Ali tinha judeus, com certeza no meio deles, o povo escolhido por Deus, mas veio um samaritano e agradeceu. Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Veja bem, a grande oportunidade que aqueles 9 leprosos perderam de ouvir da boca de Jesus: a sua fé te salvou. Veja bem, nós muitas vezes buscamos simplesmente a cura para nosso problema físico, nosso problema financeiro, para nossa vida material, mas perdemos a oportunidade de receber também a palavra do Senhor dizendo: você está curado, a tua fé te salvou, a tua enfermidade espiritual, você está livre dela, o teu pecado foi retirado, você é livre do pecado, o diabo não tem domínio sobre você. Muitas vezes nos contentamos com as simples pequenas coisas que recebemos aqui da terra, alguns benefícios, e esquecemos do grande amor de Deus, que foi Jesus ter derramado o seu sangue para nos trazer a eternidade, e esquecemos de receber essa palavra: a sua fé o salvou. Por quê? Porque nós não temos fé suficiente, nós não acreditamos à altura de falar todos os dias: obrigado, Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado por tudo, pela minha salvação, por teu filho Jesus, que me deu a oportunidade hoje de te chamar de Pai, de poder glorificar o teu nome, de poder ser habitação do teu Espírito Santo aqui em mim. São tantas coisas boas que nós perdemos porque esquecemos de ser gratos e caímos na ingratidão, como os 9 leprosos que foram ingratos e não agradeceram a Deus e simplesmente foram curados da sua lepra, mas não receberam o perdão dos seus pecados, como aquele único que foi e recebeu, aquele estrangeiro. No versículo de destaque de hoje, nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,18: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Veja bem, amigos, aquelas pessoas que saíram do Egito depois de levar tanta chibatada, tantos 400 anos de escravidão na mão dos egípcios, tiveram a oportunidade de ter um líder, Moisés, que foi enviado de Deus para tirá-los do Egito, da escravidão, e ir para a terra prometida. Mas pelos problemas que enfrentaram na sua caminhada, começaram a murmurar e se queixar e falar mal, e foram reprovados pelo Senhor e não entraram na terra prometida. A ingratidão é muito sério. Nós devemos ficar atentos para não ser ingratos como os leprosos, os 9 leprosos foram, e esquecer de agradecer a Deus. Achamos que é uma obrigação, muitos de nós acham: não, Deus me criou, eu sou imagem e semelhança dele, e ele tem a obrigação de cuidar de mim. Não é nada disso. Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a liberdade de escolha. O que devemos fazer, o que vamos fazer, como devemos fazer, isso é eu e você que decide para nós. Se eu pego meu carro e vou seguir as normas do trânsito, é uma decisão minha. Se eu resolvo passar dos limites de velocidade, eu estou correndo risco de vida e de machucar outras pessoas, é uma decisão minha também. Mas lembre-se que cada ação há uma reação, e as consequências virão pela minha decisão que querer tomá-la. Aquele leproso recebeu a bênção do Senhor e a salvação da voz de Jesus dizendo: a tua fé te salvou, enquanto os outros ficaram no anonimato. E acredito que todos nós, quando percebemos a grandeza de Deus e o amor que Deus tem por nós, nós começamos a entender que precisamos ser gratos a Ele todos os dias, porque sabemos que nós não merecíamos ter o perdão de Deus, ter o sacrifício de Cristo que foi feito por nós, um sangue inocente derramado na cruz por nós pecadores. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu, nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus. A gratidão é uma coisa muito especial. Só os sábios entendem o que quer dizer. Só aqueles que realmente têm amor pelo próximo, amor por Deus, compreendem o que significa.
A ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. Jesus morreu por você. O que você tem feito para agradecer a Jesus pelo sacrifício que ele fez por você? A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu, nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. Observa sempre as dificuldades, os problemas e aquilo que não tem. Nunca está satisfeito. Está sempre buscando mais. Se torna uma pessoa avarenta. E não há felicidade em seu coração porque está sempre sentindo falta de alguma coisa. Mas lembre-se que Jesus, ele nos completa. Ele nos preenche. Ele nos satisfaz. Porque quando estamos nos seus braços, quando estamos com a nossa vida espiritual ligadas com o Senhor, nós não sentimos falta de mais nada. Porque até se perdermos a nossa vida aqui nessa terra, estamos felizes porque estaremos no céu com o Senhor. A Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus. Deus nos dá muitas bênçãos e lembrar delas nos torna mais felizes e humildes. Temos muitas razões para agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelo seu sustento, o seu trabalho? Pelo que você tem aí, que seja pouco ou que seja muito, tudo vem de Deus, é do Pai que nós recebemos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós devemos ser gratos a Deus porque Deus é bom. Ele tem cuidado de nós todos os dias, nos dado a oportunidade de viver para Ele em harmonia. Um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, diz que a impiedade dos últimos dias, mas nós podemos também dizer a ingratidão dos últimos dias, dos homens, das mulheres, das pessoas nesses últimos dias. Diz o seguinte: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desse também. São estes os que introduzem pelas suas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Vamos ficar atentos, irmãos, porque os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo hoje. São esses dias que nós estamos passando. Olhe para as notícias, nos noticiários de TV, na internet, nas redes sociais. Veja que as pessoas estão se tornando egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Quantos noticiários a gente vê, fica horrorizado com tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Se a gente não perceber que Jesus está voltando, é porque estamos insensíveis à situação, porque todas as notícias que vemos mostram isso, que Jesus está voltando. E nós temos a oportunidade muito grande hoje de nos aproximar dele, agradecendo ao Senhor, reconhecendo o seu poder e a sua autoridade, reconhecendo o seu perdão, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo que somos maus e pecadores. Devemos apresentar-nos a Deus pedindo para que Ele venha nos livrar dessa avareza, venha nos livrar da corrupção do nosso coração, que muitas vezes esquece-se de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Lembre-se sempre de ser grato. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Como falamos aqui, deem sempre graças a Deus por todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Vamos sempre dar graças a Deus. Não fique desejando aquilo que você não precisa. O que nós precisamos, nós já temos. Jesus veio ao mundo para nos dar o perdão dos nossos pecados, para abrir a porta do céu para entrarmos lá. Nós já temos o que precisamos. O Pai está cuidando de cada um de nós e nos deixou o seu Espírito Santo para nos selarmos, nos guardarmos para o dia da nossa redenção. Vamos cuidar do que já temos? Vamos cuidar do Espírito Santo de Deus que está habitando em nós? Não pecar contra o Senhor, não ser desobediente e ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Que Deus desperte no teu coração esse desejo de agradecer sempre e viver na sua presença feliz, confiante em suas promessas, assim como aquele leproso que recebeu o perdão dos seus pecados, a cura da sua doença e o perdão de Jesus. Tua Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão, nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua